Você já conhece o Cruzeiropédia? Toda a informação, historial, conquistas, estatísticas e tudo sobre o maior de Minas. Contamos já com mais de 10 mil páginas criadas e mais de 4 mil artigos sobre o Cruzeiro. Aceda já a www.cruzeiropedia.org. Depois da euforia da passagem às meias finais da Copa do Brasil frente ao Palmeiras, a equipa de Mano Menezes ontem na Toca 3, a contar para o Brasileirão, cede um empate frente à equipa do Vitória. Ou seja, passamos dos festejos da Copa do Brasil para a desilusão do Campeonato Brasileiro 2017. Vou começar por falar a equipa que jogou, os comportamentos e princípios de jogo frente ao Vitória e depois dar uma opinião mais pessoal daquilo que se passou dentro das quatro linhas e dar um aspecto geral dos últimos 17 jogos que o Cruzeiro fez para o Campeonato Brasileiro. Mano Menezes escalou Fábio na baliza, lado direito Romero, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Léo e Manuel, ou seja, Murilo ficou de fora e Manuel regressa após lesão, e depois dupla de volantes com Henrique mais à direita, Cabral mais à esquerda, uma linha de 3 com Elber mais à direita, Sobis à esquerda, Tiago Neves no corredor central e na frente o centroavante Sassá. Foi esta a equipa que Mano Menezes pensou que seria o melhor 11 frente ao Vitória, e vou começar por falar naquele esquema de trás para a frente para vocês perceberem como é que o Cruzeiro se apresentou dentro de campo frente ao Vitória. Uma primeira fase de construção que não existiu. Mano Menezes e o Cruzeiro desistiram de construir de trás para a frente. Uma primeira fase onde Fábio batia os pontapés de baliza, os tiros de meta para o meio-campo da equipa do adversário. Porquê? Porque mesmo com os centrais abertos, nesta imagem vemos Manuel, os jogadores de Vitória tinham essa indicação de pressionar muito em cima e não conseguir que o Cruzeiro fizesse a sua primeira fase de construção. Relembro que o técnico do Vitória era o mesmo técnico da Chapecoense quando foi à Toca 3 vencer a equipa de Mano Menezes. É uma equipa que, ao subir as linhas, vai incomodar a equipa de Mano Menezes na construção da primeira fase. A bola, quando depois chegava num setor mais adiante, reparem que eram os dois volantes, Henrique mais à esquerda e Cabral mais à esquerda e Henrique mais à direita, que quebravam aquelas linhas defensivas do Vitória, porque era uma equipa que descia muito para o seu meio campo e defendia diminuindo sempre os blocos. Cabral mais à esquerda, Henrique mais à direita, faziam à vez, era Henrique, outras vezes era Cabral que descia para receber bola. Mais uma vez, os laterais do Cruzeiro não estão projetados. Diogo Barbosa e Romero deixaram-se de projetar mais à frente, fazendo um futebol mais pragmático, um futebol mais seguro e dada a ordem para os volantes pegarem no jogo. A bola, quando chegava ao lado esquerdo, e o exemplo vocês sabem que é praticamente igual, porque não digo igual porque Sobis não tem as características técnicas individuais de Elber. Elber é um jogador muito colado à linha e Sobis era um jogador que fletia muito para dentro. Do lado esquerdo, o exemplo era Diogo Barbosa, que se soltava no corredor mais à esquerda, quando o Sobis depois procurava movimentos mais interiores. Era assim que o ataque esquerdo do Cruzeiro funcionava, era um corredor libertado para Diogo Barbosa poder subir e causar danos na organização defensiva do Vitória. Sobis mais dentro, Cabral a acompanhar e depois uma sequência em que Tiago Neves se juntava muito a Sassá. Era raro ver Sobis dar a largura ao ataque da equipa de Mano Menezes, mas mesmo assim tiveram oportunidades em que Sobis era o elemento que no lado esquerdo dava a largura ao ataque do Cruzeiro, num lance em que Tiago Neves está claramente
desorganizado, que Tiago Neves deveria estar numa situação mais avançada, procurando o miolo, o jogo entre linhas, e depois na posição onde está Tiago Neves deveria aparecer Diogo Barbosa. E Cabral muito bem posicionado na cobertura, caso o Vitória recuperasse a bola, ou dando uma linha de passe. De destacar aqui é que acho que Rafinha já tinha entrado nesta imagem e está muito aberto. Na minha opinião, Rafinha teria que vir mais para dentro, ocupar o corredor central. Este é o exemplo de Rafinha. Acho que Elber deveria ter o mesmo trabalho. Depois havia uma situação de mesclagem, de permuta de posicionamento. Enquanto o Elber ou Rafinha era um jogador muito fixo no lado direito, no lado esquerdo a dinâmica era um pouco diferente. Porquê? Porque havia sempre a permuta de posicionamentos entre Sobis e Tiago Neves. Neste lance onde o corredor foi libertado para Diogo Barbosa poder fazer a sua penetração ofensiva, utilizando a sua verticalidade e a sua velocidade, é Tiago Neves que está com posse de bola no corredor do lado esquerdo. Diogo Barbosa está a fazer o movimento de verticalidade e reparem onde está Rafael Sobis, estava no corredor central, corredor esse que é responsável por Tiago Neves. Então tínhamos aqui a permuta de posicionamento. Tiago Neves era o elemento mais móvel da equipa do Cruzeiro, era um jogador que percorria o campo todo, mesmo num setor recuado, num setor mais ofensivo, ou então caía para os corredores laterais. Como o Cruzeiro não estava a conseguir, houve partes da partida que não estava a conseguir entrar na linha defensiva do Vitória, Tiago Neves muitas vezes descia muitas linhas do seu posicionamento, vinha numa situação muito recuada, e reparem que Tiago Neves está atrás da linha de Cabral e Henrique, que são os dois volantes. Era assim uma grande necessidade de Tiago Neves vir atrás para receber bola e depois passar à construção da sua organização mais ofensiva. E por isso Tiago Neves, na minha opinião, é pedra fundamental na organização defensiva da equipa de Mano Menezes. Também tivemos bons exemplos de uma excelente organização, tudo dentro do modelo de jogo de Mano Menezes, da sua estrutura tática e dos seus comportamentos, e nesta imagem é a perfeição de uma organização ofensiva do Cruzeiro. Vejam onde está Tiago Neves, está no coração, no meio campo adversário do Vitória, está no corredor central, onde a bola vem do lado esquerdo. Diogo Barbosa está aberto, Rafinha está no corredor mais central, porque na segunda parte houve a troca, Sobis veio para a direita e Rafinha para o lado esquerdo. Mas reparem que quando o Cruzeiro tem bola, Diogo Barbosa está aberto, Rafinha, que está a trabalhar no corredor do lado esquerdo, flete para o meio, Sassá muito bem, sendo o homem mais ofensivo da equipa do Cruzeiro, e reparem na diagonal de Sobis de fora para dentro. Porquê? Porque a bola está no corredor contrário ao posicionamento de Sobis, e Tiago Neves muito bem colocado naquela parte central do campo, já dentro do meio campo do Vitória. Ou seja, foi um Cruzeiro minimamente organizado, foi um Cruzeiro com rotinas, foi um Cruzeiro que coletivamente não esteve mal, coletivamente esteve acima da média, só que depois as individualidades é que causaram um pouco este empate. O Cruzeiro sem bola é usual, ou seja, a equipa de Mano Menezes defende com duas linhas de 4 mais dois homens avançados. Os dois avançados, os primeiros a defenderem, era Sassá e Tiago Neves, e depois uma linha de 4 quando os meias desciam, aqueles meias do corredor, dos corredores laterais desciam, Rafinha e Sobis, e juntavam-se à linha de Henrique e Cabral. O Cruzeiro defendia assim num 4-4-2 puro, e era esse o jogo sem bola da equipa de Mano Menezes. O facto é que
o jogador mais próximo daquele cordão do meio campo, o jogador mais próximo do portador da bola do Vitória, fazia imediatamente uma pressão agressiva, intensa, no intuito de conseguir roubar a bola. Aquilo que eu disse foi, os comportamentos coletivos não estiveram mal, até estiveram acima da média, um Cruzeiro minimamente organizado, mas depois individualmente há erros que não se podem cometer com jogadores deste calibre que lutam por objetivos, e esses objetivos são grandes para um clube, para um time da grandeza do Maior de Minas. É questionável, muito questionável, como é que o DM, o departamento médico do Cruzeiro, trabalha, de que forma trabalha, quais são os timings em que eles trabalham, porque jogadores do Cruzeiro acabam-se de se lesionar, há um período de cura da lesão, há um período depois em que há um preparo físico, há uma recuperação, um preparo físico, e depois clinicamente têm que estar aptos, desportivamente têm que estar aptos para depois dentro de campo conseguirem dar o máximo pelo clube. O que se está a passar é que jogadores que estão muito tempo afastados dos gramados fazem a cura da lesão, recuperam e depois são chamados para a equipa e lesionam-se novamente. Os torcedores já estão pelos cabelos, já não conseguem suportar mais estas questões do departamento médico, dos fisioterapeutas e dos preparadores físicos do Cruzeiro. Porquê? Porque nós vemos outros exemplos, outras equipas do Brasileirão que fazem jogos à quarta-feira, fazem jogos aos sábados e conseguem correr os 93 ou os 94. A Arrascaeta vem de lesão, vai para dentro de campo, vai parar mais 10 semanas. Agora temos Manuel que se recuperou, foi aposta de Mano Menezes no jogo de ontem, já se lesionou outra vez. Elber lesiona-se, volta à partida, volta-se a lesionar. Com estes problemas todos da equipa de Mano Menezes, depois temos situações em que o Cruzeiro propõe o jogo, o Cruzeiro chega ao gol da equipa do adversário e depois, na cara de Fernando Miguel, falham escandalosamente. Ou é Sassá ou é Tiago Neves, não se pode falhar oportunidades como estas. Não só o subrendimento no último terço de terreno na finalização, mas depois temos jogadores que não estão a render aquilo que o torcedor espera. Dou com grande exemplo, Elber não é jogador neste momento para atuar no Cruzeiro, Sobis está em clara baixa de forma nesta altura do Brasileirão 2017, Henrique, o velho capitão, não é o mesmo jogador, aquele jogador intenso, aquele jogador que corre mais do que o adversário. Cabral muito escondido no jogo, Sassá muito batalhador, mas não chega. E a equipa do Cruzeiro, nem Diogo Barbosa, que foi o autor do golo da passagem para as meias finais, nem Diogo Barbosa ontem estava sereno, porque também não fez um jogo à sua imagem. Depois disto tudo, quando coletivamente o Cruzeiro não está mal, mas os jogadores individualmente estão mal, depois o torcedor vai pegar na estatística. E a estatística, meus caros senhores e minhas caras senhoras, a estatística não está bem para a equipa de Mano Menezes. Vou passar aqui um quadro para vos explicar bem a situação. Vejam que o Cruzeiro já fez 17 jogos para o Brasileirão, está em 9º classificado, não espelha a realidade do Maior de Minas. Nesses 17 jogos, o Cruzeiro tem 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Temos tantas derrotas como vitórias neste Brasileirão 2017. Reparem que nos últimos 4 jogos o Cruzeiro tem 3 empates e uma derrota. Derrota frente ao Avaí e um empate frente ao Vitória, que eram jogos claramente para a equipa de Mano Menezes vencer. Depois, se formos analisar, temos uma derrota pesada com o Atlético Mineiro, que deixou marcas no rival e carinhoso Cruzeiro, e depois temos derrota para a Ponte Preta, derrota para o Bahia e derrota para a Chapecoense. Com todo o respeito por estas equipas, o Cruzeiro deveria ter ganho estes jogos,
deveria estar no topo da tabela e não estarmos aqui a olhar para o nono classificado que nada espelha os objetivos do Maior de Minas. Não esquecendo também o afastamento da Sul-Americana e também perder aquele campeonato mineiro. São autênticos fantasmas, autênticas sombras para a equipa de Mano Menezes. Resta-nos a Copa do Brasil. Não sei se o golo de Diogo Barbosa foi um acaso, ou porque o Cruzeiro merecia passar esta eliminatória. Aquilo que o Cruzeiro nos deu na Copa do Brasil é nada mais nada menos do que uma sombra no nosso campeonato brasileiro, e isso deixa-me triste, desgastado e claro, até eu como torcedor estou com os índices motivacionais claramente em baixo. De quem é a culpa? A culpa é de Mano Menezes, a culpa são dos jogadores, a culpa é do DM, a culpa é da diretoria. Eu acho que esse estudo tem que ser feito urgentemente pela diretoria, porque são eles que tomam as decisões para o bem ou para o mal do nosso Cruzeiro, o Maior de Minas.